Bom dia, pessoal, como vão? Hoje nós daremos início aí ao capítulo 6 sobre as revoluções russas, livro 2, né? E a nossa unidade temática com isso passa a ser as questões aí trazidas à tona pelos totalitarismos e pelos conflitos mundiais. O nosso objeto de conhecimento verticalmente é a Revolução Russa, né? Ou chamadas revoluções russas, mais precisamente, como veremos. E buscaremos aí conhecer a conjuntura econômica, política, social da Rússia no início do século XX, assim identificar os diferentes grupos políticos e sociais da Rússia no início do século XX, compreender o papel desempenhado por eles durante o processo histórico das revoluções russas, é o que vai nos permitir relacionar as revoluções russas, por exemplo, à ascensão do primeiro governo socialista da história, né? Nesse capítulo, então, serão estudadas aí as revoluções russas e a ascensão do socialismo. E ao tratar aí de um dos mais importantes processos revolucionários do século XX, vai ser importante a gente dedicar algum tempo ao termo revolução, né? Para isso, conforme caminharmos aí pelo capítulo, a gente vai ver que houve algumas mudanças, a gente vai trabalhar com a questão do conceito histórico revolução. Eu recomendo a vocês o livro da Hannah Arendt sobre a Revolução, vou mostrar ele em algum momento, tenho por aqui, não sei onde, na minha estante, mas mostrarei a vocês. E, bem, vamos iniciar pelo texto que abre o capítulo 6, né? Em 2017, a Rússia celebrou 100 anos da Revolução Russa, movimento responsável por derrubar o regime autoritário que governava na época, e então aí iniciar uma revolução bastante radical das estruturas sociais do país. O resultado disso foi a criação do primeiro regime socialista duradouro no mundo, que permaneceu no poder por quase um século. Esse regime promoveu então reformas sociais importantes, mas também foi marcado por autoritarismos, pelas restrições das liberdades individuais, característica do autoritarismo, e pela perseguição de indivíduos aos grupos considerados aí adversários políticos. Hoje, a sociedade russa não é mais organizada segundo um regime socialista. As regras econômicas do capitalismo voltaram a vigorar no país. E, além disso, o governo soviético, que comandou o país durante todo o período socialista, deixou de existir. Vocês vão lembrar da queda do Muro de Berlim em 1989, enfim. O governo do país passa por denúncias como fraudes em eleições, repressão de opositores políticos e violações a direitos humanos. Além disso, a economia sofre com empresas acusadas de monopólio, corrupção, em associação ao Estado, né, o famoso consórcio Estado-mercado. Por essa razão, para entender a Rússia contemporânea, é fundamental estudar o processo de Revolução Russa e a formação do governo soviético nesse país. Se ao longo aí do século XX o cenário russo era marcado pela tradição, hoje ele é bem diferente. Há lugares aí em que o tradicional e o moderno se misturam, e há lugares como o da foto de abertura aí do capítulo 6, em que a modernidade é uma regra, né? Nessa imagem que abre o capítulo 6, prédios aí comerciais de Moscou, na Rússia, de uma foto de junho de 2015, né? E a Rússia chegou, antes de lermos, né, esse texto da página 5, eu explicaria aí que pelo menos desde o século 17, a dinastia Romanov, como veremos aí, né, apoiada então por uma aristocracia rural e amparada nas relações de servidão, ela controlava as relações de poder na Rússia, exercendo domínio sobre, por exemplo, as instituições religiosas e afirmando a imagem, né, do czar como uma figura soberana, então revestida de poderes divinos.
E sobre esse aspecto, seria importante retomar aí algumas das características, né, dos regimes absolutistas modernos, destacar que no século XX essa lógica de poder havia sido superada na Europa com os processos revolucionários e mesmo aí em muitas das ex-colônias com processos independentistas, né? Mas a exemplo até do Brasil, né? A independência do Brasil serviria de exemplo aí com relação a uma quebra do poder imperial, proclamação da República, como vimos estudando anteriormente, né? Seria interessante ressaltar aí que apesar do empenho, né, em manter a sociedade passiva e submissa aos valores autocráticos, o czar Alexandre I, como veremos aí, não conseguiu evitar as influências então dos ideais liberais e constitucionais que marcaram a Europa no decurso da primeira metade do século XIX. Esse processo aí de mudança da mentalidade na Rússia foi impulsionado pelas revoluções europeias e mais que isso pelo envolvimento dos russos em algumas guerras, né? Mediante aí o fracasso nessa guerra chamada Guerra da Crimeia, né? Por exemplo, o regime czarista passou então a compreender que para manter-se no poder e legitimar os seus interesses militaristas, seria preciso, né, aderir ao processo de modernização e de industrialização já comum em grande parte do Ocidente, né? Em resposta aí a essa condição, e que iniciou-se um gradual processo de modernização do Império Russo sob o comando de Alexandre II, né, a partir do ano de 1856. Mas vamos ao texto aqui da página 5. Acompanhem aí a Rússia no início do século XX. A Rússia chegou ao século XX como o maior império em extensão territorial do mundo, quase 22 milhões de quilômetros quadrados. Porém, em comparação com outras nações europeias, estava muito atrasada em termos políticos, econômicos e sociais. Em 1914, por exemplo, tinha uma população de 174 milhões de habitantes, a maioria, cerca de 85%, constituída de camponeses pobres. Eles utilizavam aí técnicas e equipamentos ultrapassados e por isso a produção era bem baixa. Os camponeses haviam vivido em regime de servidão até 1861. Eram libertos, a maioria ainda se submetia ao poder de grandes proprietários de terra, porque, afinal de contas, não tinham condições financeiras para outro tipo de vida, né? Enquanto aí os países europeus, como Inglaterra, França, Alemanha, já contavam então com um parque industrial, a Rússia dispunha de poucas fábricas, né? Elas estavam então concentradas principalmente em torno da capital, Petrogrado, posteriormente batizado de São Petersburgo, e de Moscou, sendo então boa parte delas financiada pelo capital europeu. Nesses locais, as condições de trabalho eram então precárias, né? Os operários trabalhavam em ambientes insalubres, ganhavam salários baixos, enfrentavam jornadas que chegavam até 14 horas ou mais de trabalho por dia. Dessa forma, na base aí da sociedade russa, encontrava-se uma grande massa de camponeses organizados em pequenas comunas agrárias e um pequeno número de operários urbanos pobres, né? Já no topo da pirâmide social russa estava o grupo minoritário dos donos das indústrias e dos proprietários de terras, quase todos nobres, né, que davam então apoio ao governo do czar Nicolau II. Na página 5 vocês têm aí uma imagem, né, de operários trabalhando aí em condições bastante precárias na construção de uma ferrovia na Rússia no ano de 1900, né? Os russos então viviam em uma sociedade vigiada, né, policiada. O czar controlava o império por meio de um regime absolutista extremamente autoritário. Diversas forças sustentavam esse regime czarista, entre elas a polícia política, o exército e também a Igreja Ortodoxa, né? A polícia política, por exemplo, era controlada diretamente pelo czar e cabia a ela desarticular qualquer organização contrária, um dissenso ao governo, né? Para isso, fazia uso constante da violência
prendendo e torturando os opositores do regime, né? E quando a polícia política não conseguia delatar, debelar as manifestações, o governo acionava então o exército para conter a multidão. A igreja, por sua vez, ainda que conservasse uma certa autonomia, era completamente subserviente ao poder do czar, principalmente por receber então subsídios governamentais para se manter, né? Além disso, o poder do imperador era considerado um direito divino. Vejam só, os constantes jogos aí sucessórios na Rússia ao longo da segunda metade do século XIX e os vácuos, né, abertos aí nos processos de transição, bem como as orientações, digamos, dúbias, né, adotadas pelo regime, liderado então por Nicolau II, deram margem aí ao florescimento de organizações partidárias e sindicais que passariam no ano seguinte, né, 1917, 1918, a tomar a dianteira no combate aí às estruturas de poder czaristas, vamos dizer, né? Exemplo disso são, então, o Partido Operário Social Democrata, fundado aí em 1898, cujo principal objetivo passou a ser a organização do operariado urbano em torno do marxismo, né? E ainda que incipiente, aí o processo de modernização da economia russa, pautado pela industrialização e consequente urbanização, mais que equilibrar as diferenças sociais, acabou agravando-as, né? No campo, por exemplo, os camponeses propunham a distribuição de terras, uma espécie de reforma agrária, né? O extermínio, então, dos nobres e também a abolição dos impostos. Já nas cidades, os operários reclamavam por uma regulação da carga horária de trabalho, melhores salários e ampliação de direitos políticos. Porque essa repressão e o autoritarismo praticado pelo governo russo motivaram essa organização de grupos, então, clandestinos de oposição ao governo czarista, né? Esses grupos tinham aí como inspiração as conquistas políticas e sociais observadas em países da Europa que não existiam e que, né, não existiam na Rússia, né, como organizações como a imprensa livre, a questão da liberdade de expressão, uma constituição, como na Inglaterra, depois na França, com os processos revolucionários ingleses, depois franceses, né? Então, organizaram-se aí também nesse período agremiações políticas, como o Partido Operário Social-Democrata Russo, um grupo clandestino organizado aí no ano de 1898, como comentei, de orientação marxista. Vejam que em 1903, no ano de 1903, o Partido Operário Social-Democrata Russo, ele se encontrava dividido em duas facções, né? Uma delas era a dos bolcheviques, que era liderado então por Lenin, inspirados aí nas ideias dos teóricos alemães, né, Karl Marx e Friedrich Engels. Os bolcheviques propunham aos camponeses e operários que se unissem, né, trabalhadores unidos, né, que se unissem para conquistar o poder e em seguida implantar o socialismo, né, por meio de uma revolução. A outra facção aí do Partido Operário Social-Democrata Russo era formada pelos mencheviques, né, um grupo de tendências mais moderadas, à semelhança do que havia, por exemplo, no processo revolucionário francês com relação aos jacobinos e girondinos, né? Os mencheviques, então, defendiam uma aliança entre o operariado e a burguesia para que juntos conseguissem derrubar o czarismo, né? Somente, então, se organizaria uma revolução de caráter propriamente socialista. Vejam que entre 1905 e 1917, na verdade, 3 revoluções aconteceram na Rússia. Como a gente vai ver nas próximas aulas, os mencheviques e os bolcheviques tiveram aí um papel decisivo nesses acontecimentos. Como tarefa, pessoal, vocês deverão realizar os exercícios 1, 2 e 3, a página 7. Não deixem de realizar. Se tiver alguma dúvida sobre pontos mais ou menos específicos, eu permaneço à disposição no nosso grupo de WhatsApp. E a tarefa vocês deverão realizar até o próximo dia.
e anexar ao Classroom.